Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 12. O currículo do Espírito Santo. Seção 1. O julgamento do Espírito Santo. Foi dito a você para não fazer com que o erro seja real, e o caminho para isso é muito simples. Se você quer acreditar no erro, terá que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Olha que incrível, ele já começa nos desafiando, né? Porque se a gente quer realmente acreditar no mundo de ilusões, que são os erros, os equívocos que a gente percebe no mundo, nós vamos ter que tornar esse erro real, porque senão ele não tem utilidade, senão ele é simplesmente uma ilusão criada pela mentalidade errada. Mas a verdade é real em seu próprio direito, e para acreditar na verdade, você não tem que fazer nada. Compreende que não responde a nada diretamente, mas a sua interpretação das coisas. Olha que incrível essa frase. Está pedindo para que a gente entenda, compreenda que a gente não pode responder a nada diretamente, mas unicamente a nossa interpretação das coisas. É o significado que eu dou para as coisas, que faz com que eu entenda elas da maneira como eu entendo. A sua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. É por isso que analisar os motivos dos outros é prejudicial para você. Se decide que alguém está realmente tentando te atacar, te abandonar ou te escravizar, reagirá como se ele de fato o tivesse feito, pois você fez com que o seu erro, ou seja, o erro do outro, fosse real para você. Olha só, gente, interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, você não verá a verdade. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do seu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a sua própria capacidade de compreender aquilo que você percebe. Isso é comprovado pelo fato de que você reage às suas próprias interpretações como se elas fossem corretas. Você pode, então, controlar as suas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente, colocando um nível contra outro dentro dela. Então, eu estaria colocando o nível do físico, né, do comportamental da minha ação, contra o nível emocional. Então, há um desacordo aí, uma dissonância entre o sentir e o agir. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que realmente faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independentemente da forma que tome. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Então, Um Curso em Milagres nos afirma que todo pensamento de amor é verdadeiro. E fora de pensamentos de amor, tudo o mais, sem exceções, é um apelo por cura e ajuda, independentemente da forma que tome. Então ele perguntou aqui, é possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso o que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, você está assumindo o direito de atacar a realidade do seu irmão, interpretando-a como você considera adequado. Isso aqui vai muito na direção de cada um de nós criar expectativas em relação ao que o outro deveria fazer, ao que o outro deveria pensar, como ele deveria agir. Que incrível, né? É uma reflexão bastante profunda.
Talvez o perigo disso para sua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Se você acredita que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, você reagirá a alguma outra coisa. A tua resposta será, então, inadequada à realidade tal como ela é, mas não à sua percepção da realidade, porque é aquilo que já foi falado anteriormente, apenas uma percepção de cada um de nós. A minha percepção não é a mesma de todos os seres envolvidos na mesma situação, por exemplo, familiar. Cada um tem uma percepção diferente sobre a mesma questão que está sendo tratada. Não existe nada que te impeça de reconhecer todos os pedidos de ajuda exatamente pelo que eles são, exceto a sua própria necessidade imaginária de atacar. É apenas isso o que faz com que esteja disposto a se engajar em batalhas sem fim com a realidade, nas quais você nega a realidade da necessidade da cura, fazendo com que a cura seja irreal. Não faria isso a não ser devido à recusa da tua vontade em aceitar a realidade tal como ela é, afastando-a, portanto, de você mesmo. Nossa, isso aqui me veio agora na minha mente. O quanto é verdadeiro isso de aceitar a vida exatamente como ela acontece, aceitar as situações, esse processo de aceitação, de entrega incondicional. Porque quando a gente aceita a vida, aquilo ali não vai nos incomodar, mas a gente sofre porque a gente está tentando controlar tudo e todos o tempo inteiro. Controlar o comportamento do outro, controlar o que ele tem que sentir, com quem que ele tem que ficar, controlar o governo, como o governo deveria fazer, como o político tem que agir. A gente quer controlar tudo, gente. E eu não estou falando que é aceitar cruzar os braços e ficar deixando a coisa rolar solta, não. É simplesmente entender que tudo tem um propósito maior, que nada acontece do nada. Isso é um desafio muito grande, porque a gente acaba sofrendo porque a gente cria expectativas em relação a tudo, a todos e a gente mesmo. Só que são apenas expectativas. E eu já li uma vez, e eu acho muito interessante isso, trouxe até para a minha vida, que a expectativa é a mãe do sofrimento. Porque nunca vai se concretizar tudo aquilo que eu idealizo aqui na minha mente, com relação a nada. Então, quando eu não estou no estado de criar expectativas, tudo aquilo que vier é produtivo, vai ser leve, porque se eu não criei nenhuma expectativa, eu não criei nenhum sofrimento também. Então, eu estou aceitando a realidade e os outros também como eles são. Porque quando a gente não aceita nada disso, quer controlar tudo, outras pessoas também vão tentar controlar a gente, né? Porque é sempre um dar e receber. É uma reflexão que duraria horas aqui, né? E o mais interessante aqui, que é um detalhe que vale ressaltar, que no final dessa frase aqui, que ele falou que a gente só faz isso devido à nossa recusa em aceitar a realidade como ela é. E ele colocou aqui, ó, e com isso você afasta a realidade de você mesmo. Então, sempre que eu estiver tentando controlar, criando expectativas, que eu estiver brigando com a vida, eu não estou aceitando a realidade, então eu estou afastando a verdadeira realidade de mim. Aí eu começo a enxergar só o mundo de ilusões, porque o mundo de ilusões é baseado no controle. No controle através do medo, do apego, da falta, da escassez, né? O medo do futuro, a culpa do passado, o que deveria ter feito, o que fez, o que não fez. Gente, isso aqui é muito profundo. Deixa eu continuar aqui. Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgue aquilo que você não compreende. Ninguém que tenha um investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Se você se recusa a perceber um pedido de ajuda pelo que ele é porque você se recusa a dar e a receber ajuda. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmaria que não precisa dela,
Olha que lindo. Ele está perguntando, você tem certeza que você nunca vai precisar de ajuda em nenhum momento que você não precisa? Olha só, gente. E, no entanto, é o que você está afirmando quando se recusa a reconhecer o apelo de um irmão, pois só respondendo ao apelo que ele te faz é que pode você mesmo ser ajudado. Gente, é muito profundo. Eu fico impressionada. É o dar e receber. Então, eu só vou ser ajudada em qualquer circunstância do meu processo evolutivo se eu também enxergar no outro apenas um pedido de ajuda. Porque se não é uma expressão do amor, qualquer outro conflito é um pedido de ajuda. E ele continua aqui, ó, nega o teu auxílio a ele e não reconhecerá a resposta de Deus para você. O Espírito Santo não precisa da sua ajuda para interpretar a motivação, mas você precisa da ajuda do Espírito Santo. Só a apreciação é uma resposta adequada para o seu irmão. A gratidão é devida a ele, tanto por seus pensamentos amorosos, como pelos seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência, ou seja, à nossa própria consciência, se você os perceber verdadeiramente. Ele está dizendo que quando a gente percebe tanto os pensamentos amorosos do nosso irmão, seja ele quem for, um irmão, uma pessoa próxima ou distante, e quando a gente percebe também os pedidos de ajuda, que é tudo o mais que não é um pensamento amoroso, quando a gente percebe, entende que tudo mais é um pedido de ajuda, aí a gente é capaz de trazer o amor à nossa própria consciência. E todo o seu senso de tensão, ou seja, de que inquietação, provém das tuas tentativas de não fazer apenas isso. Então, todo o estresse, toda a ansiedade, toda sensação de insegurança, de incompreensão, todo medo, surge daí. Porque eu não aceito a realidade, eu não aceito o outro, eu não aceito eu do jeito que eu sou. Eu não aceito e pronto. Aí eu fico aí vivendo uma vida repleta de conflitos. Gente, eu falo isso aqui com muito amor, porque eu mesma estive nesse lugar durante longos anos. Eu já falei isso aqui para vocês. Então, não estou aqui numa posição de julgar ninguém, porque eu sou uma própria vítima disso aqui, que a minha mente também me fez acreditar. Eu só estou trazendo para vocês que isso aqui, ó, quando a gente aceita a vida, essa aceitação nos libera de todas as tensões, de todos os sofrimentos, de todas as inquietações, porque aí a gente parou de criar expectativa para que o mundo haja e seja como a gente quer que seja. E a gente só sofre por causa das expectativas. E olha que lindo que ele continua. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação. Ele está exclamando. É tão simples, basta aceitar tudo, 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 sem querer controlar nada. Isso, eu já vou reafirmar aqui novamente, não é cruzar os braços, é não querer controlar as coisas. Veio uma situação conflitante, veio uma pessoa com um comportamento inadequado, respira, entende que dentro daquela pessoa ali tem uma essência divina, tem um Espírito Santo que está agindo ali, às vezes para mostrar algo para a gente mesmo, às vezes para que essa situação traga um aprendizado para aquela pessoa que tem esse comportamento inadequado. Então, gente, respira, se conecta com a sua essência interior, com a sua luz, e emana muito amor, muita luz para essa pessoa, para que os ânimos dela vá se acalmando. Existe apenas uma resposta para a realidade, posto que ela não faz surgir qualquer conflito. Então, conflito é uma interpretação que eu tenho daquilo que está acontecendo, porque eu vou atrair tudo aquilo que eu precisar. Se eu tenho muita raiva no meu coração, se eu guardo muita mágoa, eu vou atrair pessoas e situações que vão ativar isso em mim para que eu possa me curar. Então, a vida em si é uma grande mestra, e cada um daqueles que a gente precisa encontrar nessa vida também são mestres na nossa vida, porque eles estão trazendo algum aspecto do nosso próprio ser.
E o oposto também é verdadeiro. Nós também vamos ativar neles questões que eles precisam olhar. Por isso que a gente, às vezes, tem tanto atrito com algumas pessoas, né? Existe apenas um professor da realidade que compreende o que ela é, que é o Espírito Santo. Ele não muda propriamente acerca da realidade, porque a realidade não muda. Embora suas interpretações da realidade sejam sem significado no seu estado dividido, aqui ele está trazendo as nossas interpretações da realidade. As interpretações do Espírito Santo permanecem consistentemente verdadeiras. E ele dá a você as interpretações dele, porque elas são para você. Então, o Espírito Santo nos dá as interpretações dele, mas a gente tem que estar aberto. Não tente ajudar o irmão a teu modo, porque você não é capaz de ajudar a você mesmo. Olha só, gente. E quantas vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro, olha só. Mas escuta o seu chamado pela ajuda de Deus, que é o Espírito Santo, e reconhecerá a tua própria necessidade do Pai. As suas interpretações das necessidades do seu irmão são interpretações das suas próprias necessidades. Tá vendo como a gente só vê no outro aquilo que é nosso? Então, quando eu enxergo uma necessidade num irmão, na verdade, eu não acredito, não olho para dentro de mim mesmo, mas eu estou enxergando fora, que o outro é sempre um espelho, né? As minhas próprias necessidades que eu nego em mim que elas existam. Dando ajuda, estará pedindo a ajuda. E se perceber apenas uma única necessidade em você mesmo, estará curado. Então, quando a gente realmente começar a enxergar a gente a partir do outro, a gente vai estar curado. Que aí não precisa mais de espelhos, né? Pois estará reconhecendo a resposta de Deus como quer que ela seja. E se você quiser realmente a resposta de Deus, ela será verdadeiramente sua. Todo apelo a que você responde em nome de Cristo traz mais perto da sua consciência a lembrança do seu Pai. Assim sendo, em favor da tua necessidade, ouve todo pedido de ajuda como ele é, de forma que Deus possa responder a você. Então, quanto mais a gente olhar para o outro, quanto mais a gente entender o outro, quanto mais a gente vivenciar esse estado de abertura, de entrega e de realmente querer ouvir o pedido de ajuda do outro, mais próximos de nós o próprio Deus vai estar. Mais facilmente ele vai responder para a gente as questões que a gente mesmo precisa. Aplicando a interpretação que o Espírito Santo faz das reações dos outros, cada vez mais consistentemente, você ganhará uma consciência crescente de que os seus critérios, ou seja, os critérios de Deus, são igualmente aplicáveis a você. Pois reconhecer o medo não é suficiente para escapar dele, embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar. Ainda é necessário que o Espírito Santo traduza o medo em verdade. Se você fosse deixado com medo, depois de tê-lo reconhecido, estaria dando um passo para mais longe da realidade, ao invés de estar avançando em sua direção. Entretanto, repetimos constantemente a necessidade de reconhecer o medo e enfrentá-lo sem disfarces, como sendo um passo crucial para o desfazer do ego. Considere, então, o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros. Tendo te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda, ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. É isso o que realmente significa reconhecer o medo. Se não proteger o medo, ele, que é o Espírito Santo, vai interpretá-lo por você. E a gente é bem capaz de proteger os nossos medos, né? Porque a gente nega que eles existem. A própria negação é uma forma de proteção.
Eu falo, não, o que é isso? Eu não tenho medo da vida. Eu não tenho medo de ser abandonado. Eu não tenho medo de não ser amado. Eu não tenho medo de ser traído. Eu não tenho medo de ficar sem dinheiro. Claro que todos nós temos esses medos. Todos. Em dimensões, em níveis diferentes, mas temos sim. Mas se eu nego isso, eu não tenho chance de ser curada, porque eu estou negando. A minha mente, ela não entende que essa minha negação, às vezes, é para não dar o braço a torcer para o outro, é para não demonstrar fragilidade. A mente não entende isso. Você está falando que não tem medo, a sua mente está entendendo isso verdadeiramente. Por isso que a gente tem que ficar muito atento com aquilo que a gente fala, porque senão a gente mesmo é nosso maior sabotador. Então depois a gente começa a apontar o dedo para os outros, para fora, para a vida, mas a gente mesmo se sabota com as nossas falas, com as nossas negações. E eu acho que o mais importante disso tudo aqui é ter clareza de que a gente não é esses pensamentos, esses sentimentos distorcidos, esses medos, nada disso, gente. Nós ainda vamos chegar no nível aqui de entender isso com mais profundidade, mas nós somos aquele que observa. Isso tudo que está aí de sofrimento, de doentio, de equivocado, é do ego. É tipo uma simulação aqui, a gente como se estivesse passando por uma simulação na vida para ver se a gente descobre a verdade de tudo, a verdadeira realidade que ele fala aqui. Eu vou retomar um pouquinho aqui, ó. Então, o medo em si mesmo é sempre um pedido de ajuda. E é isso que realmente significa conhecer, reconhecer o medo. Se não proteger o medo, o Espírito Santo vai te ajudar a reinterpretá-lo. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Nós já aprendemos que o medo e o ataque estão inevitavelmente associados, porque todo aquele que ataca, na verdade, está com algum medo intrínseco. Mas a gente não reconhece, a gente só vê o ataque, né? Se apenas o ataque produz medo e se vê o ataque como pedido de ajuda que de fato ele é, a irrealidade do medo tem que despontar em você, pois o medo é um pedido de amor em reconhecimento inconsciente do que foi negado. Tá aqui confirmando, não negue nada no seu ser. Tenta trazer para esse processo o tempo inteiro de entendimento, de clareza. Traga para sua consciência para que possa ser curado e liberado. O medo é um sintoma do seu próprio sentimento profundo de perda. Se, ao perceber esse sentimento nos outros, aprende a suprir a perda, a causa básica do medo é removida. Através disso, ensina a ti mesmo que o medo não existe em você. O meio de removê-lo está em você mesmo e demonstra isso dando-o. Então, quando eu entendo isso no outro, eu consigo entender isso em mim. Porque se eu não entender esse processo acontecendo no outro, eu nunca vou conseguir reconhecer isso acontecendo em mim mesmo. Medo e amor são as únicas emoções de que é capaz. Uma é falsa, pois foi feita a partir da negação, e a negação depende da crença no que foi negado para sua própria existência. Ao interpretar o medo corretamente como uma afirmação positiva da crença subjacente que ele mascara, ou seja, que o medo esconde, está minando a utilidade percebida nele, tornando-o inútil. Por isso que a gente tem que reconhecer e não negar as nossas vulnerabilidades, no caso aqui eu vou chamar, mas reconhecendo que isso é um processo que acontece com todo ser humano. Não negue nada, não é fraqueza. O mundo nos faz acreditar, e a gente adoece, é por isso mesmo, acreditar que a gente tem que ser forte o tempo todo, que a gente tem que ser corajoso, que a gente é forte, que a gente é bravo. Não, gente. A gente está se esquecendo, se afastando cada vez mais de quem realmente somos. E todos estão entrando em sofrimento. Basta ver as situações, como acontece aí no mundo com as pessoas. Está todo mundo perdido, porque acreditou em ilusões que estão sabotando a si mesmos. As defesas que não funcionam em absoluto são automaticamente descartadas. Se você eleva aquilo que o medo oculta a uma predominância clara e inequívoca, olha só,
o medo passa a ser sem significado. Vou repetir: se você eleva aquilo que o medo oculta a uma predominância clara e inequívoca, ou seja, se você traz para a luz da sua consciência, para olhar isso de frente, o medo passa a ser sem significado. O medo perde força, deixa de existir. Negou o poder do medo de ocultar o amor, que era seu único propósito. Aqui reforça que o nosso propósito na vida é estender o amor, porque, vou repetir aquela frase que eu adoro: ensine só amor, pois é isso que você é. Mas o mundo nos fez acreditar em algo completamente contrário a isso. Continuando, vou repetir a frase: quando a gente nega o poder do que o medo tem de ocultar o amor, o véu com o qual você encobriu a face do amor desaparece. Simples assim. Se quer olhar para o amor, que é a realidade do mundo, o que poderia fazer de melhor, além de reconhecer em todas as defesas contra ele o apelo subjacente por ele? É uma pergunta. Então, a gente deveria reconhecer em todas as defesas contra o amor o apelo pelo amor, porque em verdade é isso que todo mundo procura. Por isso que as pessoas atacam, gente. Por isso que as pessoas brigam. Por isso que as pessoas enganam a si mesmas e aos outros. Porque, na verdade, elas não sabem que elas estão buscando algo muito mais poderoso, que é o amor, que permeia tudo e une todas as mentes numa só grande consciência. E continua: e como poderia aprender melhor a realidade do amor, além de responder a esse apelo oferecendo amor, ou seja, dando amor? É o único jeito de reconhecer a realidade do amor, de aprender sobre essa realidade. É respondendo, é dando o amor, a compreensão, a alegria, a paz. A interpretação que o Espírito Santo faz do medo o dissipa, pois a consciência da verdade não pode ser negada. Assim, o Espírito Santo substitui o medo por amor e traduz o erro em verdade. E assim, você aprenderá com ele como substituir o teu sonho de separação pelo fato da unidade. Então, com esse entendimento aqui, nós somos sim capazes de substituir o medo pelo amor, de traduzir o erro em verdade e de aprender que o nosso sonho de separação foi apenas uma ilusão, que de fato o que existe é a unidade, a unicidade, pois a separação é apenas a negação da união e, corretamente interpretada, atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Fim da leitura do livro-texto.